E se uma reforma religiosa não nasce da fé, mas da ambição de um rei? E se a sede de poder fosse mais forte que o medo de Deus? Na Inglaterra do século XVI, o trono e o altar se encontraram, não pela inspiração do Espírito Santo, mas pelo desejo do homem de se divorciar. Bem-vindo à jornada pelas raízes do cristianismo. E assim nasceu o anglicanismo, uma fé reformada, mas com cheiro de monarquia. O contexto político. Em 1509, Henrique VIII assumiu o trono da Inglaterra. Um rei jovem, forte, instruído e casado com Catarina de Aragão, filha dos reis católicos da Espanha. Porém, ao longo dos anos, Catarina não lhe deu um herdeiro homem, e o desejo do rei por um filho e por outra mulher, Ana Bolena, o levaria a um confronto direto com o Papa. O Papa Clemente VII negou o pedido de anulação do casamento, e foi aí que Henrique tomou uma decisão que mudaria a história do cristianismo britânico, a criação da Igreja Anglicana. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o Ato de Supremacia. Nele, Henrique VIII se declarou chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Estava feito. A Igreja Anglicana havia nascido não por convicção teológica, mas por rebelião política e desejo pessoal. Igrejas continuaram com ritos parecidos aos católicos, mas agora sem Papa, sem Roma e sob o comando do rei. Henrique dissolveu mosteiros, confiscou suas riquezas e distribuiu terras aos nobres fiéis ao trono. A fé se tornou uma questão de lealdade ao Estado. No que cremos agora? Com o passar dos anos, a Igreja Anglicana ganhou sua própria identidade, Bíblia em inglês, liturgia simplificada, forte tradição musical, hierarquia episcopal com arcebispos e bispos, e o famoso livro de oração comum, criado por Thomas Cranmer. Mas ao contrário de Lutero ou Calvino, a base do anglicanismo não foi uma doutrina central, mas um equilíbrio entre tradição, razão e escritura. Por isso, o anglicanismo acabou se tornando um meio-termo entre o catolicismo e o protestantismo. Tensões internas e o surgimento dos puritanos. Nem todos os cristãos ingleses aceitaram esse meio-termo. Muitos queriam uma reforma mais profunda, mais bíblica, mais parecida com os anabatistas e calvinistas. Assim nasceram os puritanos, que buscavam purificar a Igreja Anglicana de todos os traços católicos que ainda restavam. Foram perseguidos, exilados, e muitos fugiram para a América, onde plantaram as sementes do protestantismo evangélico que conhecemos hoje. Influência nos dias de hoje. Hoje, o anglicanismo está presente em mais de 160 países, com cerca de 85 milhões de fiéis. Em muitos países, ficou conhecido como Igreja Episcopal Anglicana. Em países africanos, como Uganda, Nigéria e Quênia, o movimento ganhou nova força, com foco em missão, evangelismo e ação social. O anglicanismo é hoje um dos ramos mais variados do cristianismo, alguns mais tradicionais e litúrgicos, outros mais carismáticos e contemporâneos. Reflexão bíblica. Em 1 Samuel 8:7, o Senhor diz a Samuel: "Não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." Às vezes, os homens preferem reis humanos, em vez de deixar Deus governar seus corações. A história do anglicanismo nos lembra que fé e poder político podem caminhar juntos, mas nem sempre na direção da cruz. Enquanto a Inglaterra unia trono e altar, na Suíça, um teólogo desenvolvia uma das doutrinas mais profundas e mais polêmicas da Reforma. No próximo episódio, vamos abordar sobre João Calvino e a teologia da predestinação, o destino escrito por Deus,